Uau! I feel good. Salve, galera! Salve, galera! Começando essa palma que fode vocês, eu sei, mas é nóis. Começando mais um Ali ao volta. Tech. E hoje, especial do especial, que todos são especiais, também são especialíssimos, e tudo é especial, o mundo é especial, vocês são especiais, nós somos especiais, o mundo é isso aí. Estamos aqui com o carioca paulista, morador de Ribeirão Preto, do mundo, Christian Stilk. Salve, irmão. Prazerzaço ter Prazer você, estar aqui. ter você aqui Valeu. conosco pra gente começar este bate-papo musical. Vamos lá, então. Apresentar esse... É o ruivo do Rousey. Ele falou que ele é um cara que ele gosta de estar perdido pelo mundo. Ele gosta de ficar andando e ali batendo os cabelos, as medeixas, fazendo um house. Maroto. E vamos começar. Amigo, o que te deu interesse em fazer música, velho? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Onde surgiu o seu interesse pela música? Tá, então, o interesse pela música não vem antes de fazer música, na verdade. Porque o nascimento do Christian DJ, vou dizer, uma pessoa que trabalhou com som, até então, desde os 13, talvez, ele veio do interesse não só de produção, mas sim do interesse da noite. Eu não ia em festa ainda, mas eu ia nas festinhas de prédio e eu gostava de descascar filme na boca, colocar pastilha, colocar papel celofane e ver o que funcionava na pista e o que não, tape, 3 em 1. Dá uma navegada em Santa Efigênia. Morava em São Paulo, meu avô me levava na Santa Efigênia, a gente pegava o metrô na Vila Mariana, parava em São Bento. Via o começo do hip hop, que era lá no Largo São Bento, que tinha os rappers, o break, e aí eu ia na Palácio, que era o lugar onde tinha iluminação e som, e eu gostava de tudo aquilo, então não era só produzir nem do som, era da vida noturna. Você se Antes encantou, de eu ir na vida noturna. você encantou com o mundo que Isso. gira em torno da música, não só a música. Talvez teve uma época que eu tinha tanto tesão de ouvir uma puta track quanto de ver um estroboscópio e falar, meu, essa porra pisca, e da é hora. legal, e solta fumaça e tal. Pô, essa Então, fumaça tem cheiro. a fumaça tem cheiro, tutti-frutti. Não, mas ó, a gente tava batendo um papo ali, depois você vai ter que me contar esse negócio de fumaça com cheiro aí. Daqui a pouco você vai contar essa aí, que essa fumaça com cheiro foi engraçada, velho. Mas enfim, e daí eu falei da Palácio e lá foi um lugar onde eu morava em São Paulo, né, tinha 13 anos, já gostava de tudo isso e todo mundo tinha seu hobby, né, um jogava futebol, outro jogava fazer karatê e tudo mais, e eu gostava de fazer isso aí. E aí minha família nesse momento me apoiou, falou, tinha um curso de DJ, acho que o primeiro curso de DJ do Brasil que foi o do Irai Campos, da Fields. E na época o Irai Campos, Joaquim conduziu o curso e meu avô me matriculou e pagou pra mim. E aí eu fui, fiz 6 meses de curso lá, na época o curso era só toca-disco e fita de rolo. Então produção em fita de rolo, colagem e o toca-disco. Por isso 6 meses e não menos, como a gente vê hoje, porque era tudo muito manual. Então, Cris, você falou pra gente como surgiu o seu interesse nesse mundo musical, mas quando surgiu o DJ Christian? Como surgiu? Quando você começou a tocar de verdade? Tá, então, isso é uma coisa que eu acho que aconteceu em Ribeirão. Porque, como eu falei, eu fiz o curso em São Paulo. Na época eu tinha 14 anos e não pensava em dinheiro, não fazia isso profissionalmente, eu fazia por gosto, como até então faço também. E a minha mãe decidiu fazer doutorado aqui em Ribeirão e vim. E não tenho parente nenhum até hoje, só moro eu e ela, cada um na sua casa, mas minha família é metade de São Paulo, metade do Rio. Só que chegou aqui e eu lembro até hoje, tinha uma festa de carnaval no condomínio da minha mãe. E tinha um fulano lá que se chamava Ilcinho Alegria, que era o cara que tava fazendo a festa do carnaval. E na época era toca-disco. E o Ilcinho falou, porra, no papo vai, papo vem, toca um pouquinho aqui.
sei lá, talvez ele ofereceu e talvez eu pedi oportunidade. Isso eu não lembro, que faz 20 anos. E eu fui lá e toquei. E na época eu toquei meus discos, aqueles piratão mesmo, que eu comprava lá no Largo 13, em São Paulo, que é Top Garage, Top Hardcore, Underground. E vinha a seleção pronta. E até os de dance mesmo, sabe? Beleza, Sketchman, W, toquei todas essas coisas, Skunk, o que fosse. E aí ele, porra, legal, meu, você toca e tal. E me chamou pra ser flanelinha na California Disco Laser, que pra quem, né, tá começando ou pra entender o que é o flanelinha, ele é o estagiário do DJ. Hoje em dia não existe. Não existe. Não existe. Mas na época, na verdade, eles trocam. Ele na verdade é o. Ele chama hoje de o hold. É o cara que deixava os discos sem poeira pra guardar, pra guardar. E vamos dizer a realidade. Esse negócio de limpar o disco era meio secundário. A realidade era, o cara queria pegar uma mulher, sobrava pra você. O cara queria ir no banheiro, sobrava pra você. O começo da festa tava um lixo, sobrava pra você. O cara quer ir embora pra casa, sobrava pra você. Ou seja, sobrava pra você. E detalhe, nessa época aí, apesar de eu já ter citado aí que, porra, eu vi movimento hip hop no metrô, na essência dele, lá no São Bento, eu cheguei em Ribeirão querendo tocar house, dance, o que fosse, pelo menos uma batida parecida com a que eu toco até hoje. Mas lá era um lugar no California Disco Laser que me ofereceram para tocar rap. Então eu tive a oportunidade de tocar com Racionais, Taíde, Consciência Atual, Consciência Humana, Alibi, de flanelinha. Os DJs da casa eram outros. Eu era o cara que ficava enchendo o saco ali, esperando pra virar uma ou duas músicas. Você não vai banheiro? Você não quer E ansioso. E molecão. E detalhe, por ser moleque eu só podia ir domingo. Eu não podia ir sábado e sexta porque... Era domingueira. A domingueira. Domingueira. Minha mãe me levava lá e me buscava depois. Cara, mas é fantástico você ter a sua família que te apoiou desde molequinho. Porque Hoje em dia... eu quero ser mudão. Não dá dinheiro. A pessoa pensa, não dá dinheiro. Vai ser uma profissão. E nesse momento teve esse apoio mesmo. Depois, mais tarde, lá quando chegou nos 20 e poucos anos, que é aquele negócio, pô, o hobby já tá feito, agora vamos pra profissão. Aí houve um pouquinho de atrito, mas aí eu já tinha uma estabilidade financeira, uma carreira, já comecei a morar sozinho. E aí os fatos falaram mais que a teoria, entendeu? Já dava pra mostrar que era viável, era possível, que não era uma teoria em si. E isso que incentiva uma galera agora, porque se isso aconteceu comigo lá pros anos, sei lá, 2000, imagina hoje, que você tem um mercado mais aquecido, mais possibilidade, caixas mais altas. Festivais. Isso. Assim, já aproveitando a oportunidade, porque a gente tá falando pra N pessoas, que eu não sei quais são, e algumas podem se inspirar, outras já estão aí na mesma luta, no mesmo caminho e tudo mais. Mas assim, eu acho que nesse ponto foi importante destacar duas coisas. Primeiro, o apoio regional de vários amigos que estavam passando pela mesma coisa e ofereceram uma mão, seja tecnicamente, seja para gravar um CD, seja para compartilhar uma música, ou se não, só trocar uma ideia e tudo mais. Isso é importante. Outra coisa, a ideia de começar por baixo, começar a tocar em campeonato de dança de rua, rap e descascar fio na boca, fazer bate-volta, ganhar um cachê ridículo, isso é importante. Todo mundo hoje quer ser headliner. Mas ninguém quer enfrentar. é aí que você ganha experiência, é aí que você ganha leitura de pista, é aí que você consegue se virar e achar soluções. Então isso aí é um papo que eu tô falando, lembrando lá de trás, mas ao mesmo tempo é um papo super válido para hoje em dia. É atual demais, porque É atual demais. todo mundo começa. Todo mundo começa. E hoje a gente tem a tendência que muito mais pessoas estão começando neste momento, até pela tecnologia e o conhecimento, do que naquele. Mas isso ele é atualíssimo, cara. Isso aí vale pra muita gente que tá assistindo, com certeza. Por isso que eu interrompi e achei importante falar, que rolou comigo, e ainda bem que rolou. Na época eu pensava assim, caralho, tem uns caras tocando onde eu queria tocar, fudido, tal, não sei o que. E eu descascando fio na boca, aprendendo a soldar RCA, né? Mas beleza, é isso que proporcionou
uma experiência, um expertise para no dia que eu tive uma oportunidade de tocar pra galera que eu queria, o som que eu queria, tá pronto para aquilo. E não ser, sei lá, o faixa amarela lutando nas Olimpíadas. Isso aí. Cris, o que você tá falando pra galera, isso aqui é muito importante. Eu acho que a galera que tá vendo, eles têm muito pra absorver. E levando em consideração tudo isso, cara, a sua influência disso tudo e a influência que você tem, e quais os lugares, os principais lugares que você passou nessa tua carreira maluca aí de 20 anos, velho? Então, isso é um negócio legal. Porque é o seguinte, eu vou citar um lugar e uma pessoa pra resumir, porque são muitos, né? Pô, muito tempo, muitos lugares. Mas, pô, o lugar, cada um tem sua história. A minha foi o seguinte, eu cheguei num clube que fez a minha formação musical, abriu minha cabeça. Era um clube que você chegava, você não sabia o que ia tocar. Quer dizer, você sabia o estilo que ia tocar, mas quais eram as músicas, você não sabia. Chegava Você era surpreendido. Você era surpreendido. E você sabia a atração, os residentes eram os melhores do Brasil, as atrações eram as melhores do mundo. Você chegava lá e o cara podia fazer um set introspectivo, tipado, cheio de acordes, cheio de pads. E no outro dia um set de hard, pau no gato, puta pauleira. E você saía sempre com ideia nova, querendo no outro dia ir na Galeria Ouro Fino e comprar um monte de disco. Falando, cara, eu tocava de um jeito, mas eu vou começar a fazer isso. Foi o lugar que eu vi Vince Watson, eu vi Jeff Mills, né? Nossa. Eu vi Anthony Rotter, que foi o Love. A relevância cultural que aquele lugar teve na minha geração e na minha época, talvez foi o lugar que mais me marcou. Paralelo com isso, eu ia em rave, também em circuito, raves de techno, tá? Eu ia em circuito, Techno. SP Groove, e isso também me deu uma moldagem mais para esse caminho mesmo. Então, esses foram os lugares que na minha formação, quando eu tava buscando identidade musical, tiveram relevância. Agora, DJ, tem vários que me motivam, mais um até hoje que foi o cara que eu chamei pra minha festa de 20 anos, que pra mim dá um show, é muito bom, um cara importante de destaque, que a nova geração conhece, mas talvez precise conhecer um pouco mais, é o Mark. Esse. O Mark, Mark, queremos você aqui. o Mark, ele é diferente, Não cara. tem como. Ele tem uma porrada de DJ, mas o que ele faz O Mark é o Mark, com né? uma mão, eu não consigo fazer com as minhas duas e mais um Sabe apoio como do é? lado ali. Ele é o tipo daquele cara, tipo fora do comum. A técnica dele é excelente, você fica do é fora lado do comum. olhando, ele se Tá diverte, convidado, hein? curte. Tá convidado. Então, Cris, nessas suas andanças de loucuras musicais, trabalhos de relação, Que é muita, né, É velho? bastante. Você podia escrever um livro já, cara. uma coisa que me marcou bastante, você estava falando, acho que do suor condensando, conta isso aí direito pra gente. Na Como foi real, tá lá? eu nem sabia que isso era possível de acontecer. Eu sei que, porra, a gente tava numa tenda, sei lá, talvez 5 mil pessoas e aquele. Todo mundo dançando, mas assim, braço com braço, corpo com corpo. Você tava apertado e eu sou alto, eu tava apertado. Imagina alguém baixinho, tava fudido. Maluco. Mas enfim, o que aconteceu foi que começou a cair gota. Aí a gente, porra, tá chovendo, né? E essa tenda tá furada. Olhamos pra cima, o céu estrelado. Eu não sabia, essa talvez foi a coisa mais relevante que eu já vi. Porque eu simplesmente, em questão física, eu não sabia que era possível do suor da galera evaporar e cair em forma de chuva dentro de uma tenda. Nossa, Então isso foi- Imagina a sensação lá dentro. Não, E- Mas antes um suor do que o Aulina, né? Não, mas vamos lá, não. Eu concordo, Não. é meio porco, realmente, porra, caiu subacão ali. e Não, você mas beleza. Mas, porra, É subaqueira, mas peraí. É. Que essa. imagina a energia pra fazer um negócio desse acontecer. Não, beleza, O que agora. tava acontecendo ali naquela hora? E, meu, eu que se dane o suor, o sovaco. Eu tava falando, meu, isso é incrível, isso aqui, como é que faz? Imagina. Na época não tinha internet, câmerazinha pra eu filmar, porque eu Vai. queria ter filmado. Mas olha só, você tá falando de suor, mas peraí, que eu não consigo, velho, não consigo nem parar de rir, porque, velho, é sensacional essa história. Mano, conta pra nós essa história
É que é mais engraçado que, a gente tá, que você tá no rolê Todo xixi, do tal do rolando, xixi, velho. Qual que foi a coisa mais Pô, engraçada que aconteceu então, com você, mano? essa também é marcante, mas assim, o primeiro eu falei um negócio foda, incrível que aconteceu. E esse aqui é uma zoeira. É o seguinte, quem toca sabe que, meu, É os perrengues, filho. Tem em A todo gente- lugar, tem em todo lugar. a gente DJ bebe, consequentemente nós DJs mijamos. E consequentemente precisa ter um banheiro perto da gente, certo? Então você, dona de boate, que coloca o banheiro lá na PQP, aprenda com a experiência o que vai acontecer. Bom, beleza, tocava lá. Não vou falar o nome do lugar, mas sim tocava. E tinha eu apertado, um monte de gente, era hábito, não só meu, mas tipo, era meio hábito. E tinha um galão de fumaça, máquina de fumaça, dando bobeira ali, meio vazio, né? Aí um olha pro outro olha pro outro e fala, cara, tem 4 minutos pra música acabar, não dá pra chegar no banheiro, a casa lotada, o que você faz? É ali mesmo. É ali. Então, dona de clube, não faça isso. Porque olha o que aconteceu. Foi ali, beleza, terminou o dia, Aliviou a energia. acabou, sem problema nenhum. No dia seguinte, cadê o galão, cadê não sei o que? Já tava dentro da máquina de fumaça. E aí, a hora que vai soltar a fumaça, Começou a queimar a urina, velho. junto com a glicerina, sabor tutti-frutti, Nossa! xixi veio frutti. um leve cheiro de urina Nossa, velho. na galera. Banheiro Leve- químico. Imagina, velho, aquele cheiro de aquela fumo. Nossa, mano. Olha aquele subindo, aquele- velho. Tá, essa é a história mais bizarra, mas é engraçada. Eu tô contando aqui até me expondo, mas se dane, né? Não, Foi velho, engraçado. mas quem não tem. Rolou mesmo, daí a gente deu muita risada, a galera se fudeu, mas ninguém sabe. Imagina, você tá lá ô, dançando, curtindo Entendeu, house cara? ali. Será? Nossa, alguém mijou nas calças. Ah, pô, puta cheiro de banheiro, né? Aí, Não, vai, o pior tá. misturado. banheiro lá do outro lado, o como pior tá é chegando misturado com tutti-frutti ainda. É, aquele cheiro de mijo doce, sabe? Credo, velho. Mijo Mas doce. a gente vai. E assim, cara, beleza. E falou da tua história, pô, você é um livro, mano, você é que eu falo. ele tá A gente falando, tem apagar- 10 anos. O que a gente tem 10 anos de estrada, você tem É o 20, é o dobro, é um. Cara, se a gente ficar aqui, vai ficar eternamente. Quando que você começou a produzir, cara? Então, eu não lembro o ano, mas eu lembro assim, que quando teve essa migração de fita de rolo, que eu aprendi, pra mini disc, o MD, né, que a gente... Eu, saudoso. Eu comecei, eu tinha MD, aquele grandão da Sony, eu não lembro o modelo, mas não Usei tinha. muito em rádio aí. Editava, trabalhava em rádio também com ele, editava, aprendi na rádio inclusive, e depois de lá eu fui pro Fruit Loops, do Fruit Loops eu fui pro Nuendo, daí no Nuendo eu fiquei um tempinho sem produzir, daí depois eu descobri o Cubase com o Derek, inclusive teve aqui. O Derek foi um cara que fez essa conexão entre softwares, que eu tava meio que um pouco no Nuendo, um pouco no Você não Fruit Loops, tinha- um pouco no Logic. Aí a gente sentou, começou a produzir junto. É, o Derry, pra quem não sabe, é o Rolling. É, né? o Rolling. E agora Monomakers, né? É, Monomakers com o Jota. Monomakers com o Jota, queremos Jota. vocês aqui. E assim, ele começou a me mostrar, eu achei legal, a gente sentou várias vezes juntos e tal. E aí, porra, isso há algum tempo. E aí eu fixei e tô até hoje no QB. Então, Foi aí que você escolheu, falou, não, esse é pra mim, esse que eu vou. E qual que é agora aquela pergunta mágica que eu provavelmente eu já sei a resposta, mas eu vou te fazer. Ainda mais pra quem faz é, house, né? É, pra quem faz house. O que não pode faltar no seu down? Aquele VST, aquele plugin. então eu na verdade eu não vou falar nenhum que ninguém nunca tenha ouvido. Na verdade eu gosto de vários que são usados por todo mundo. Eu gosto muito do Dune, gosto muito do Silent. Eu gosto muito do Halion para começar minhas que é nativo inclusive do Cubase, para começar minhas composições, porque como o piano ele tem a harmonia, a melodia, o baixo, então eu componho no piano de cauda mesmo, na simulação do Halion ali no plugin, e depois eu posso transferir aquilo para um outro plugin e virar sintetizado, virar qualquer outra coisa, mas eu começo fazendo tudo no piano, a minha parte MIDI.
E hoje, e assim, você produz e tudo mais, já lançou por vários selos, e Já percorreu o Brasil inteiro. percorreu o Brasil inteiro, meu, se a gente ficar contando, a gente precisa de pelo menos uns 2, 3 programas. Com aqui certeza nós vamos trazer nós vamos ter você que de trazer ele volta de pra novo pra mais falar vezes. mais coisas, porque, tipo, é um livro. Mas, o que você acha do mercado musical hoje? Assim, fala da Você com a visão. experiência, com a bagagem que você tem, o que você enxerga no mercado? Então, eu vejo coisas boas, coisas não tão boas. É o seguinte, o crescimento do mercado de música eletrônica, expansão para DJ, para a visibilidade que a gente tem, realmente é boa. Nossa remuneração melhora, isso incentiva, cria mais vagas, o que é legal. Agora é o seguinte, também paralelo a isso eu tenho duas críticas. Primeiro, ao mesmo tempo que você tem um mercado em crescimento e que te remunera legal e já é possível você ser profissional nisso, coisa que no passado era difícil, você tem também uma abertura para uma pessoa que faz um trabalho não tão autêntico, não tão original, tipo um copycat mesmo, sabe? Aquele cara que pinta pra caramba, mas ele só copia. Copiou o Sim. quadro do Van Gogh, copiou o quadro do Picasso, copiou o quadro do não sei o quê. E realmente entrar em destaque, ser um best-seller e ser rotulado como top 10, top 100. Foi lá, navegou, procurou, achou um cara que ninguém conhece, foi lá e copiou a ideia do cara. E Isso agora aí- vamos gozar com o pau dos outros. Né? Isso aí, na verdade, Literalmente, não é Literalmente. burro, não, é literalmente. faz sentido, porque realmente, mas a ênfase é comercial. Sim. A ênfase não é purista. A ênfase não está em expressar o seu sentimento, a sua ideia, a ideia que você teve enquanto você dormiu, acordou e falou, meu, eu vou sentar aqui e vou fazer. Aí eu tava falando, Não. eu tava mal hoje, mas saiu uma música, porque eu tava mal, saiu uma música boa. Isso é uma ideia pré-concebida para fazer sucesso, para ganhar dinheiro e para alimentar o ego. Totalmente. Vamos falar. Falar real, né? Essa é uma crítica. Segunda crítica, os softwares. Essa sempre foi uma polêmica e eu não vou entrar em questão de software, porque na época que tinha vinil, falava-se mal do CD. Na hora que tinha Tractor, falava-se mal do CD. Tem controlador, é mal não sei o quê. E sempre É, vai ser O assim. próximo que surgiu, A surgir. nova tecnologia vai ser criticada em comparativo com a antiga. Mas a questão é o seguinte, quanto mais você automatiza funções, menos exige do DJ que ele faça, ou o profissional que ele faça o serviço dele, que embasa numa questão técnica, numa questão de leitura de pista, de pesquisa, de produção. Então, se a gente for traduzir em outra ideia, outro trabalho, vocês contratariam um cara que é um barman super bonito, mas que ele aperta um botão de um liquidificador, faz tudo, e o cara faz o drink, ele pega o drink e te serve. Então que porra de barman é esse? O cara não Não é um fez barman. nada, ele apertou o botão, ele é um cara de Nespresso dele, apertou o botão e fez. Então, eu não sei, isso é funcional também, possibilita que muitos DJs cheguem a uma mixagem muito boa. Tecnologia tá aí para ser usada assim, mas a gente tem que O lado humano da sempre ter a autocrítica se o trabalho que a gente está fazendo realmente apresenta alguma inovação ou não. ou se é verdadeiro, né? E qual é o enfoque dele? Ascensão de carreira, dinheiro, status e seguidores e elogio Ou é e a tapinha música? no ombro? Ou é a tradução original e a expressão? Tanto na discotecagem quanto na É o ego ou é a arte, né? Ou é o sentimento? Isso não é só música, não. Se você É estudar tudo, pintor, tudo. se você estudar filósofo, você vai ver que esses caras foram incompreendidos, esses caras não sei o quê. E aí, 15 anos depois, é os caras que a gente estuda e é o ícone. É isso aí. É sempre assim. Cris, o papo tá da hora. A garganta seca do Mas acho que eu vou. Pera aí. Seguinte, galera. Eu vou Ele faz mostrar pra vocês que o clubinho também é um pouco de Pyong. Você está ouvindo a minha voz neste momento. A minha voz está ficando mais baixa, mais baixa, mais baixa. E quando eu apertar, e quando eu fizer assim, a cerveja vai aparecer. Vou mostrar pra vocês. A minha voz está ficando baixa, baixa, baixa. E estamos aqui com a cerveja hipnótica. Cerveja hipnótica. Cris,
muito obrigado de Valeu, coração valeu, por estar aqui. Foi- Satisfação tem. Queremos mais vezes, quando você quiser falar alguma coisa, quiser... Qualquer coisa, qualquer né? coisa, Fala assim, você ó, fala, eu A quero gente vai ir. tomar um shopping Ô, ali. seus retardados, eu quero falar seus um pouco com doentes vocês mental, aí. quero falar Vem com pra cá. você. E galera, esse foi mais um episódio do Clubinho. Oi? Foi? Foi. Será que foi? Foi? É, tá aí. Ah, É isso aí, não galera. foi Você já não, sabe. velho. Inscreva-se no nosso canal. Se você não viu nenhum episódio anterior, clica aqui e vê o episódio anterior. E não podemos esquecer de agradecer os nossos brothers, Nossos parceiros, parceiros. que não é nem parceria, Não, já é irmão, irmandade, já é faz irmandade. parte do clubinho. Tecno Brothers, Wonderplex, Wonderplex, Fusion Imagem, Fusion Studio, Imagem. Creative Studio. Fusion Imagem Creative, É. tá tudo nos links embaixo. Você pode conferir, eu já tô meio bêbado. E você não sei mais onde eu tô. Inscreva-se no canal, Inscreva-se, dá um joinha, um curtir. comentem. Comentem. Que hoje o episódio foi muito louco. Comentem aí embaixo. E é nóis, até a próxima! Valeu.